Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro diário que as redes sociais nos permitem e através do Facebook do Dom Feliciano, Santo Espírita Dom Feliciano, para trazermos uma mensagem de amor da doutrina espírita, de paz, para que possamos ter um dia melhor e através dela buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso esclarecimento, para nos tornarmos melhores. Vamos começar agradecendo a oportunidade que nós temos desse encontro, através da doutrina espírita, para que possamos, através das mensagens, das nossas conversas diárias, possamos buscar o nosso alimento espiritual e, através dele, possamos estar cada vez mais próximos do Pai, mais próximos de Jesus e assim estarmos mais próximos de Deus, que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar de um livrinho, que é esse aqui, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, de Carlos Antônio Bacelli. Esse livro foi escrito de histórias que aconteceram reais de Chico entre o ano de 80 e 85. A Sombra do Abacateiro era onde ele ia todos os sábados fazer a evangelização na Vila dos Pássaros Pretos, onde havia uma comunidade muito pobre, que ele, além de levar o evangelho, levava caridade, que ele levava alimentos para essas famílias carentes. O fato que ocorreu, que eu trago, a história, melhor dizendo, que eu trago, ocorreu no dia 18 de abril, o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, quando completava 125 anos do Livro dos Espíritos. Né? Ali na sombra do abacateiro, as pessoas conversavam esperando pela chegada de Chico. Estavam todos muito alegres, um ambiente muito fraternal, muito amigo. E tinha uma pessoa que cantava uma bela melodia que havia sido inspirada por Emmanuel, que se chamava Alma Gêmea. Né? O Lar da Caridade, que era um hospital de Uberaba, que tinha suas dificuldades, havia mandado aquele dia um carregamento de massa, de macarrão, como eles chamam, para os necessitados que Chico ajudava. Que eram perto de 500 pessoas que estavam lá naquele dia. Em meio a esse clima de amor, de carinho, né, de fraternidade, Chico chega e é recebido com aplausos. E ele, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente pode imaginar, e o autor nos traz, ele ficou muito encabulado com essa recepção, com os aplausos, devido à sua humildade, sem dúvida nenhuma. Com voz pausada, ele lê o texto da mensagem do dia, um parêntese, para quem não sabe. O trabalho que era feito lá, era feito o seguinte, era lido uma parte, o Evangelho, alguma coisa escolhida lá do Evangelho, e as pessoas tinham de 2 a 4 minutos para fazer os seus comentários, para tempo curto, justamente para fazer uma síntese do que havia entendido, para que muitas pessoas pudessem falar, e depois Chico falava. Era dividido em 2 partes, né? Então Chico pegou o evangelho em voz pausada, né? Ele leu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem e o mal sofrer. Vários companheiros são convidados, né, para fazer o uso lá da palavra, né? As pessoas que queriam, podiam falar, né? Sem problema nenhum. E quanto as pessoas iam dando o seu entendimento, fazendo as suas análises rápidas, né, a sua síntese do que haviam entendido desse capítulo,
dessa leitura, uma senhora que estava sentada ao lado do autor, lá do Carlos, disse para ela: eu daria tudo para ficar 5 minutos com ele, ter uma intimidade, poder conversar particularmente com ele, né? Disse assim: do outro lado dessa multidão, havia uma criança no colo de uma mãe com um buquezinho de flores que ofereceu a Chico. E Chico pegou aquele buquezinho, agradecendo muito aquele buquezinho, e com muito, digamos assim, com muito disfarçadamente, né, ele colocou dentro do bolso do paletó. Por que você sabe isso? Diz o autor, para ficar próximo ao coração. Olha só, que gesto maravilhoso. E assim foi, as pessoas foram, né? E aí diz o autor, quantos dali não dariam, né, fariam qualquer coisa pelos 5 minutos, né? E aí Chico pede a palavra. Pede a palavra falando muito pausado e muito baixo, né? Ele diz o seguinte, me permitam ler, meus irmãos. Eu gostaria de oferecer-lhes pessoalmente mais tempo. Às vezes a gente comete a falta da ingratidão sem desejar. Tenho procurado cumprir com meus deveres para com os espíritos amigos e para com os espíritas amigos. E aí diz o autor que Chico estava falando já da fragilidade da sua saúde, né, que já estava muito frágil e ele já não tinha mais o mesmo vigor, já estava chegando próximo ao seu desencarne e ele já não tinha mais o mesmo vigor. E continua ele: eu me contento com a alegria de vê-los a todos. Gostaria de me sentar com cada um para conversar sobre as nossas tarefas. Olha só. Não falou sobre dores, sobre sofrimento, sobre as nossas tarefas. Que maravilha. Emmanuel, que estava presente, né, disse para Chico, né, que falasse um pouco sobre o tema do Evangelho, que ele também, né, que fazia parte desse trabalho. Então Chico disse o seguinte, né, por intuição de Emmanuel: à medida que a providência divina determina melhoras para nós na Terra, inventamos aflições. Olha só, meus irmãos. Para cultivar o solo, temos o auxílio do trator. Antes, só possuíamos carros de boi. Hoje temos veículos motorizados encurtando distância, mas não nos contentamos com os 80 quilômetros horário. Antes andávamos a pé e hoje queremos correr de carro, né? Hoje a geladeira conserva quase tudo. Antes plantava-se canteiros. Olha só, nós tínhamos que plantar para colher, para não estragar. Mais adiante ele continua. É que precisamos de contentar-nos com o que temos. Estamos ricos sem saber aproveitar a nossa felicidade. Antes as pessoas idosas descansavam conosco. Hoje as mandamos para os abrigos. Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, a oração à noite. Agora inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Se estamos numa fila e uma senhora doente nos pede lugar, precisamos cedê-lo. Recordemo-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso, quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia. Por que acumular tanto? Pergunta. Existem pessoas que possuem 35 pares de sapato,
onde eles irão arrumar 70 pés? Olha só, bom humor de Chico, hein? Estamos sofrendo mais por excesso do conforto do que do excesso de desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e tanto beber do que por falta de comida. A inflação existe porque queremos que é demais. E aí ele conclui: esta opinião é dos espíritos. Perdoe-me se falei mal, mas eu falei mal, falei foi de mim. Olha só, se ele falou mal, mas se falei mal, falei foi de mim. Ele falou para ele. Emmanuel trouxe essa mensagem e Chico trouxe para ele essa mensagem. E eu pergunto, quando nós falamos sobre as providências divinas, né, essas comparações que ele faz do carro, do trator, dessas coisas, quantas reclamações nós temos no nosso dia a dia daquilo que nós gostaríamos de ter mais. E Chico escreveu isso aqui quando nós não tínhamos Facebook, internet, WhatsApp, etc, etc, essas facilidades todas que nós temos, que nós nem sequer mais... Naquela época já faltava o diálogo, quando ele diz ali, tínhamos uma prova e a oração à noite. Imagina hoje o que Chico diria disso tudo. Vamos pensar sobre a nossa vida, o que nós estamos fazendo. Vamos ver se realmente nós estamos sofrendo sem necessidade e não estamos aproveitando a providência divina, o que dá a cada um de nós. Vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade que nós tivemos dessa conversa e vamos pedir ao plano espiritual, aos irmãos de luz do Centro Espírita Dom Feliciano que estão entre nós, que tenhamos muita paz e harmonia, que possamos refletir sobre esse assunto e possamos interiorizar as mensagens que Chico nos trouxe nesse seu trabalho maravilhoso que ele fez enquanto esteve encarnado entre nós, para que possamos nos melhorarmos a cada dia, como diz o Evangelho. O verdadeiro espírito é aquele que busca a cada dia se tornar um pouco melhor e assim nos aproximarmos do Pai. Que tenhamos muita paz, muita harmonia e muita luz. Que assim seja.